tudo bem? Estamos aqui mais uma quarta-feira para falar de direitos humanos e o tema que eu escolhi hoje é uma decisão proferida pela Segunda Vara Federal Civil de Roraima acerca do tema de migrantes e refugiados, principalmente por conta do agravamento da situação de Covid-19. Bom, gente, primeira coisa que a gente precisa deixar muito claro. Eu não posso, sob o pretexto de resguardar alguns direitos, violar outros. Então, isso já está sanado, né? Então, vamos lá. Essa decisão, depois eu vou deixar para vocês o número, porque eu acho super interessante que vocês tenham acesso à íntegra dessa decisão. Até mesmo porque é uma aula de teoria geral do processo, é uma aula de decisão fundamentada, uma aula de direitos humanos e direito internacional dos direitos humanos. Super interessante, vou colocar lá para vocês entenderem. Então, eu vou resumir um pouco os pedidos, a fundamentação e depois a própria decisão do juiz, que é o Dr. Felipe Bouzada Flores Viana. Então, como eu já disse, ele é o juiz federal da Segunda Vara Federal Civil lá de Roraima. Como a gente sabe, e se vocês não sabem, vou contar para vocês, a cidade de Pacaraima, ela é tida como uma passagem, né? É o momento da entrada para que esses migrantes que estejam numa situação de hipervulnerabilidade possam conseguir ingressar no país para depois pedirem a solicitação do refúgio. Ali não é um lugar de estada, não é um destino, é um lugar de passagem. E o destino seria, naturalmente, Boa Vista ou Manaus, na sua grande maioria. Depois eles acabam migrando internamente dentro do país. Enfim. Trata-se de uma ação civil pública em que foi solicitada uma tutela antecipada em relação a 3 pedidos principais. E o que foi o estopim dessa situação foi a deportação sumária de 6 cidadãos venezuelanos, dentre eles uma indígena trans. Eles estavam já sob a responsabilidade do Estado brasileiro no projeto de acolhida humanitária. Então foi esse o estopim. Tivemos o envolvimento da Acnur, que é um órgão da ONU, envolvimento da Defensoria Pública da União, que foi quem ingressou, também como autor o Ministério Público da União. E o réu, aqui no caso, é a União. Nós vamos verificar aqui o conflito entre algumas normas, principalmente o Decreto Interministerial 652 de 2021. Ele acaba afrontando a Constituição Federal, tanto no artigo 5º quanto no artigo 37, a Lei de Imigração, Pacto de São José da Costa Rica, por exemplo, e outras convenções das quais o país é signatário. E uma vez que o Brasil é signatário de um tratado ou de uma convenção internacional, depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso numa outra oportunidade, o país ele tem a responsabilidade de cumprir. É como se fosse um acordo, né? É um acordo, como se fosse um contrato. E ali nós temos o pacta sunt servanda, teríamos que aplicar o princípio da vinculação do contrato. E uma convenção, um tratado, nada mais é que um contrato entre essas partes, né? De direito internacional. Então, chegou até a apreciação desse juiz, o Dr. Felipe Bouzada Flores Viana, e os assuntos principais eram admissão, entrada, permanência, saída, proteção internacional a direitos humanos e prestação de alimentos. E tínhamos ali 3 pedidos principais. O primeiro dele, né, era que fossem impedidos quaisquer atos discricionários de deportação ou repatriação sumária, especialmente em relação a pessoas que estivessem sob a proteção do Estado no projeto Acolhida, né, a força-tarefa humanitária chamada Operação Acolhida, lá em Roraima, em relação aos hipervulneráveis. Outra coisa, declaração de nulidade da deportação desses 6 cidadãos, porque aconteceu de maneira sumária, eles foram retirados do acampamento onde estavam sob a proteção do Estado brasileiro. E mais uma coisa, que o Estado seja determinado ao Estado, a Polícia Federal, que caso faça algum tipo de deportação, que os deportandos tenham a possibilidade de se comunicar com as suas famílias, resguardando aí direitos
fundamentais, sob pena da aplicação de multa combinatória diária denominada astreinte. E aqui o pedido do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União era de R$100 mil por cada ato de violação a esses direitos. A base legal que foi trazida, para sustentar essa petição inicial e também depois a decisão desse juiz estava principalmente em relação à ilegalidade patente desse decreto 652, que viola uma série, vai completamente contra, é uma interpretação contrária ao senso de vários elementos internacionais, contratos internacionais que foram firmados pelo país. Inclusive, tivemos aí a manifestação da Acnur, que é um órgão da ONU em relação a essas pessoas refugiadas. E aí, em especial, essa portaria, ela acaba violando princípios constitucionais, princípios internacionais e, além de tudo, um princípio primordial da lei de imigração, que é o princípio da não devolução, ou non-refoulement, que prevê que eu não posso devolver de qualquer maneira essa pessoa para o país, porque se ela vem para cá numa situação de refúgio, existe a hipervulnerabilidade. E há aqui, gente, a violação da Convenção Americana de Direitos Humanos, ou Pacto de São José da Costa Rica. E aí eu vou pedir licença para vocês para ler um trechinho aqui muito pequeno dessa decisão. Ao que tudo indica, entidades religiosas, organizações sociais e defensores de direitos humanos são os principais alvos da política intimidatória atualmente em curso em Pacaraima. Por meio da criminalização e da utilização de forças de segurança, indica-se buscar por deslegitimar e amedrontar as pessoas que prestam apoio humanitário ao povo venezuelano. Aqui ele está falando principalmente por conta de um fato isolado. A irmã Ana Maria, ela é responsável por uma das casas de acolhida, a Casa de Acolhida São José. E ela foi levada à delegacia para prestar depoimentos para justificar por que ela estava acolhendo pessoas. Então parece que é crime prestar assistência humanitária para imigrantes. A decisão do juiz, então, ela levou em consideração o Pacto de São José da Costa Rica, artigo 5º e artigo 37 da Constituição Federal, e principalmente ele apontou, ele colocou o dedo na ferida, no sentido de que o próprio decreto interministerial 652 ele já é ilegal, mas ele garante uma exceção no artigo 3º, parágrafo 4º, em relação aos imigrantes venezuelanos, dizendo que eles não poderiam sofrer nenhum tipo de impedimento de entrada e permanência aqui. Então, além da ilegalidade do decreto, ainda foram contra o que estava lá, a única exceção que nós possuíamos ali. Muito bem. E para a gente finalizar, a decisão do juiz, ela contou com 4 pontos principais. A primeira delas, pedindo, determinando que a União se abstenha, então nós temos aí uma obrigação de não fazer, se abstenha de qualquer ato de deportação sumária que viole as normas das quais o país, as normas internacionais das quais o país é signatário e também a legislação interna, principalmente em relação às pessoas que estão sob a tutela, sob a guarida nesse projeto acolhida, nessa força humanitária, nessa operação acolhida. Um outro ponto que foi abordado por essa decisão é a decretação da nulidade dos atos discricionários que foram realizados, de maneira completamente arbitrária, a deportação sumária com a retirada forçada dessas pessoas do acolhimento, aqueles 6 cidadãos venezuelanos que eu comentei com vocês. Uma outra coisa, que seja determinada a União que também se abstenha, por meio dos seus órgãos de segurança, de ingressar em abrigos, a menos que ele tenha um justo motivo, A inviolabilidade do lar, minha gente, mesma coisa. Por mais que ele esteja em um acampamento, numa situação de acolhida, imagina, já é mais vulnerável ainda. A inviolabilidade do lar, e a gente pode, de maneira análoga, aplicar esse conceito de lar para esses acampamentos. E, por fim, determinando aqui também que a União se abstenha de rondas ostensivas, barreiras de fiscalização que impeçam o acesso dessas pessoas que já estão em situação de vulnerabilidade aos aparelhos de saúde pública que temos lá em Pacaraima, sob pena da aplicação de multa astreinte.
Então, depois, se vocês tiverem a oportunidade, eu recomendo veementemente que vocês leiam. É uma decisão bastante extensa, não é tão extensa, vai. Tem 26 laudas e traz aí aulas sobre várias coisas. Teoria geral do processo e direitos humanos, direito internacional dos direitos humanos. E só pra gente finalizar, da maneira como eu comecei, só reforçar que para garantir um direito eu não posso violar outros. E nós temos que respeitar os acordos dos quais nós nos comprometemos por meio de convenções, tratados internacionais e principalmente da nossa Constituição. Várias violações previstas nessa situação. Pessoal, era o que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like, sigam aí o canal, divulguem para os seus amigos, faça essa mensagem chegar e até a semana que vem.